Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Os senadores pressionam para a legalização dos jogos no Brasil na volta do recesso. Mas o adversário é bastante poderoso. Estamos falando aqui da bancada evangélica. Para onde o vento está soprando, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali, Sheila, Roberta, bom dia a todos. Olha, tá soprando para aprovação, viu, Megali? E por quê? Porque é um momento, é um cenário aí em que o governo, parlamento, né, e o comando do Congresso, todos caminham aí, procuram aumento de arrecadação. E aí há uma aposta na legalização dos jogos, de possibilidade de arrecadação aí, de acréscimo de arrecadação de 20 a 30 bilhões de reais por ano. Claro que essa é uma construção, eu teria que primeiro aprovar, para depois criar infraestrutura, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a falar sobre isso, né? Sobre prazos para que essa arrecadação ela chegasse aos cofres públicos, mas há essa aposta. Por isso que nesse cenário atual de busca por aumento de arrecadação sem tributar, sem pesar no bolso do contribuinte, é uma proposta que ganha atração. E já passou pela Câmara, e justamente agora existe um debate no Senado. Passou pela Comissão de Constituição e Justiça, estava pronta já para ser votada no plenário, mas aí teve uma manobra da bancada evangélica e da oposição. Eles querem mais discussão, então vamos ter mais comissões aqui discutindo o assunto, na verdade uma comissão, essa é a ideia, e depois do recesso, já em agosto, a proposta é encaminhar para o plenário, fazer uma discussão no plenário e encerrar o debate, né? Se o Congresso conseguir aprovar no plenário do Senado, aí é fim de papo, cabe só a sanção do presidente. Por que esse tema aí ele é importante, Megara? Porque é um debate que existe desde os anos 40 no Brasil, quando o jogo foi proibido, né? A gente está falando de cassinos, né, de outros tipos de jogos. Aí o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, falava aí de uma certa hipocrisia, né? Porque o jogo do bicho, por exemplo, ele sempre existiu, faz parte da história do Brasil. E aí não tem uma tributação, não tem uma fiscalização, né, não tem um ganho público com isso, mas continua rolando solto. Então, a defesa hoje dos aliados do governo é a seguinte: olha, se o jogo já existe, vamos regulamentar, vamos regularizar e vamos tirar dividendos, né, tributação, impostos, né, para inclusive usar isso em programas sociais. A bancada evangélica, historicamente, é contra, vem se mobilizando contra, fala aí em possibilidade de dependência também, possibilidade de lavagem de dinheiro, argumentos que são apresentados e são debatidos e rebatidos por uma ala que hoje é majoritária do Congresso Nacional. Inclusive, a proposta atual, ela prevê travas, limites, né, e prevê, inclusive, uma atenção maior a essa possibilidade de dependência, né? Agora, claro que comparações são feitas, né? Comparações, por exemplo, como Las Vegas e toda a expansão, né, o desenvolvimento daquela região, atrativos para turismo também, por exemplo, em navios, aqueles navios de turismo, né, os cruzeiros. Então, há uma aposta grande, mesmo com essa pressão da bancada evangélica, de avançar com esse tema. Vai ter mais uma comissão, mas na volta do recesso, já em agosto, até o fim do mês, há uma mobilização aqui para votar esse tema no plenário, e aí todos de olho, claro, no impacto disso, né? Arrecadação de 20 a 30 bilhões de reais e a possibilidade aí também de criação de 1,5 milhão de empregos, né? Então esse argumento econômico, ele está pesando muito e por isso a proposta ganhou toda essa mobilização no Congresso, essa possibilidade aí de encerramento do debate ainda no segundo semestre. Os números são todos bem maiúsculos, né? O Senado trabalha com esse número aqui de 22 bi em arrecadação de impostos, né? Projeção em relação a empregos, geração de empregos diretos e indiretos também é bem expressiva, acho que 1 milhão, algo em torno disso, né? Agora, Orengo, eu ainda estou em dúvida em relação a como essa coisa vai funcionar. É claro que a gente vai ter de aguardar se passa por todos os trâmites e caminhos até a aprovação final, mas assim, cada atividade vai ter uma regra específica para a operação. Então, os cassinos vão ter uma restrição maior. Só poderão ser instalados, pelo que diz a proposta, em polos turísticos. Por exemplo, resort, hotel de alto padrão e tal, não vão poder funcionar em qualquer lugar. E cada unidade da federação pode ter só um único cassino. A exceção de São Paulo, que vai ter 3, Minas, Rio e Amazonas, além do Pará, com 2. De onde tiraram esses números? Como é que deve funcionar essa limitação, a escolha de qual é o cassino que vai funcionar, não é? Licitação, edital, o que a gente vai ter pela frente? E no caso do jogo do bicho,
uma empresa a cada 700 mil habitantes nos estados. De onde tiraram esses números? O que baseou esses números? São estudos, viu, Sheila? São estudos de proporcionalidade da população, né? A gente cita esses estados. Tem o caso da Bahia também, né? Um polo turístico aí importante, um estado turístico importante, que também entra nessa ação, podendo ter mais de um cassino, né? Então, estudos apresentados, inclusive para responder a essas críticas internas de bancadas do Congresso Nacional, né? E a resposta é o seguinte: olha, teremos um amplo projeto, uma ampla regulamentação, mas também com um cuidado inicial necessário, por exemplo, a limitação do número de cassinos, né, e para responder a críticos da matéria. Então, é o caso também de bingos, e todo mundo lembra da época que existiam bingos no país, até a proibição. Também teremos limitação, de acordo com a proporcionalidade de cada estado ou de cada região, de município. Aí teremos um prazo também de regulamentação, né? Serão licenças concedidas pelo poder público, né? Então, no caso de cassino, 35 anos, de bingos, 25 anos. Então, hoje, Sheila, o que a gente nota é que a proposta, ela tem um arcabouço, aí, com uma palavra muito utilizada aqui no Congresso Nacional, né? Mas uma série de regras que permitem aí, até quem é crítico da matéria, perceber que teremos limitações, né? Não vai ser o que muita gente está dizendo ao criticar, né, que será o liberar geral, né? Não, teremos lá uma limitação, regras específicas para cada atividade, mas, é claro, a regularização, né, de algo que a gente sabe que por baixo dos panos existe, mas sem a tributação, sem a criação de empregos formais, né, sem geração de emprego e renda, sem incentivo ao turismo. Então, nesse momento em que se busca saídas justamente para aumentar a arrecadação, é uma proposta que ganha adesão aqui no parlamento, né? Por isso, esse calendário já apresentado, há uma expectativa muito grande de, depois dessa discussão na comissão, já em agosto, conseguir finalizar esse debate aqui no Congresso Nacional. Orengo, bom fim de semana, até segunda. Bom fim de semana, até mais. Valeu, até.